Nós te damos graças pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Pela tua presença em nossa vida através de Jesus. Teu Espírito Santo que vive em nós e que age através de nós. Muito obrigada, Pai. E nós queremos nesse momento, Pai, nos lembrar da população de Londres, sofrimento que eles estão passando, pelo sofrimento que eles já passaram, pela atrocidade que eles viveram há poucas horas atrás, e clamar a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja consolando os corações de todos que foram afetados com isso. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo o teu amor, ó Pai, a tua verdade, as tuas palavras, Pai, de conforto para aqueles que precisam tanto neste momento, Pai. Para quem perdeu seus entes queridos, para quem assistiu aquele ato horroroso. E nós pedimos misericórdia também na vida desses que cometeram esse ato. Nós clamamos a tua misericórdia na vida dessas pessoas, Pai. Sabemos que o Senhor ama essas pessoas. E embora na nossa revolta, o nosso desejo de justiça seja pela morte deles, por dor e sofrimento na vida deles, nós sabemos que isso não vem de ti. E nós clamamos oportunidade a essas pessoas de ouvirem sobre o teu amor, a tua graça. Para que se envergonhem, que se arrependam, conheçam a ti e proclamem o teu nome. Para a honra e glória do teu nome, Pai. E é também para a honra e glória do teu nome que eu peço, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim hoje, que eu possa ter sabedoria nas palavras que vou usar, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E que possa impactar a vida dos meus irmãos, a tua palavra e não a minha. Importa que tu cresças e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém. As últimas 2 mensagens que o Eli trouxe para a gente, elas vieram ao encontro de algo que já há algumas semanas Deus vinha tratando no meu coração. E, como eu já disse para o próprio Eli, longe de mim querer completar alguma coisa que ele falou, não é essa a situação. Mas é muito bonito ver o agir de Deus, o Espírito Santo. E eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Então, quando ele começou, 2 domingos atrás, a falar sobre essa nossa conexão com Deus, estar alinhado com Deus, para ouvir a voz de Deus, eu achei, inclusive, que aquilo ia bater com as coisas que eu vinha anotando há algum tempo, que Deus vinha trabalhando no meu coração. E, na verdade, não. Não foi bem assim. Elas iam se complementando. E aí, posto que a gente tinha essa oportunidade hoje de outra pessoa estar compartilhando a palavra, eu entendi que o Espírito Santo estava agindo entre nós, no nosso meio. E que então, apesar de toda a vergonha tremedeira que eu estou sentindo, como sempre, e o nervoso habitual, eu entendi que Deus tem algo, e que não é só para mim, que é para nós. E eu quero, então, compartilhar isso com vocês hoje. As meninas não estavam aqui, eu fiz o convite, vou repetir agora, para sentar aqui na frente, todas vocês, por favor. Certo? Porque há um motivo, vai ter um momento que vocês vão entender o porquê, tá? E o motivo não é fazer vocês passarem vergonha andando aqui na frente agora com todo mundo olhando, não, tá? Isso acabou sendo consequência, me desculpem. Mas essa palavra que a gente vem refletindo, então, há 2 semanas, fala de comunicação. Comunicação nossa com Deus e Deus conosco também. E a comunicação é algo que
é algo que me chama muita atenção. Eu gosto muito, já falei para vocês, sobre palavras e tal, como eu penso em algumas palavras, alguns termos que a gente usa. Eu já conversei em outro momento com vocês sobre isso. E eu gosto muito, tenho pensado e refletido muito já há alguns meses sobre as diferentes formas de comunicação que existem. E são muitas, são muitas. Uma delas, alguns de vocês também sabem, né, eu aprendi por um tempo, estou um pouco pausada agora, mas me apaixonei, que é a comunicação que os surdos usam, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. A Libras, que é a forma como eles falam usando as mãos, usando os sinais, eles conversam, se comunicam, eles demonstram emoções, eles relatam fatos, contam histórias, e eles brigam também. É bem interessante ver uma discussão através das Libras. E na verdade, a gente tem assim, uma concepção bem errônea, eu tinha também, até estudar sobre o assunto, de que os surdos são mudos, né? A gente cresce chamando de surdo-mudo. Todo mundo fala, o mudinho. Lembra do tal mudinho? Era mais comum se falar isso em tempos passados, né? O mudinho, hoje em dia é surdo-mudo. O fato é que eles não são mudos, eles são surdos. Porque eles falam. Nós é que não entendemos a comunicação deles, a forma deles de se comunicar. Então, se eles se comunicam, eles não são mudos. Eles estão falando de uma forma diferente. A comunicação ela pode acontecer de diversas formas. Hoje em dia, para vocês que estão aqui na frente, é muito normal pensar em se comunicar através dos meios digitais. Vamos dar um exemplo? O WhatsApp. Se comunica o tempo todo. Aliás, hoje em dia é difícil pegar o telefone e ligar para outra pessoa, que a gente ou usa o Messenger, ou o WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo. E não telefona mais. É raro hoje em dia, quando a gente telefona para resolver alguma coisa. A gente manda mensagem, né? Mas, no tempo em que vocês não conhecem, a gente nem conseguia imaginar. Na verdade, o telefone, quando eu era criança, era algo sonhado, ter uma linha telefônica em casa. Demorou muitos anos até a gente ter, na minha casa, um primeiro número de telefone. E só que isso é o passar do tempo, as novas tecnologias e mais formas de comunicação vão aparecendo. E cada uma tem seu significado. Vou relatar uma história interessante que eu ouvi sexta-feira, lá no colégio onde eu trabalho em colégio estadual, e a professora relatou sobre um aluno, que o aluno ele é deficiente intelectual, ele tem 15 ou 16 anos, não lembro aqui agora, exatamente, e está, parece que no 7º ano. E é lógico, está ali pela inclusão, ele não é alfabetizado, ele não lê, ele não escreve, ele não reconhece os números, porque ele é um deficiente intelectual, ele tem dificuldades. Só que ele ganhou um celular, recentemente. E por ter ganho o celular tem aplicativos e tem WhatsApp. E aí, alguém explicou para ele para que serve o WhatsApp. Gente, ele está de uma forma, eu não tenho nenhuma palavra agora, um adjetivo para dar, mas ele está ansioso, seria pouco, assim, ele está aprendendo as letras. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para os professores ajudarem ele a aprender a ler e escrever, porque ele precisa usar o WhatsApp. E ele começou a aprender, ele começou a juntar sílabas e palavras, e ele começou a aprender. É algo que a gente não tinha como imaginar, a gente achava que nunca fosse acontecer. Mas trouxe um significado para ele, a comunicação através do WhatsApp. Ele entendeu que ele vai ser inserido num mundo que ele não é hoje, se ele aprender a ler e escrever. Então, ler e escrever se tornou algo significativo para ele. E ele está, então, começando a galgar os caminhos para a alfabetização. Não é incrível isso? O WhatsApp fazer com que uma pessoa com tantas dificuldades resolva vencer a sua limitação e correr atrás de um tempo que não foi perdido, só não tinha significado antes para ele. E com isso, com as reflexões que eu tenho tido sobre isso,
sobre as formas diferentes de comunicação e os significados que elas têm para nós, eu tenho concluído que, na verdade, assim, quando a gente trata sobre Deus, e sobre nosso relacionamento com Deus, e sobre ouvir a voz de Deus, nós também limitamos a forma como Deus pode estar falando conosco. Nós limitamos o ouvir a Deus de acordo com o que nós entendemos como comunicação, o que nós vivenciamos como comunicação. E nessa limitação nossa, de só conseguir pensar Deus falando conosco através da forma como nós entendemos a comunicação, a gente acaba deixando de ouvir a Deus. Porque Ele está falando. E a palavra de Deus é muito clara em dizer isso, que Ele está falando. Não é que Ele vai falar, Ele está falando. Querem ver só? Primeiro texto que a gente vai ler hoje. Jó, no livro de Jó, capítulo 33. Em Jó 33, versículo 14, quem vai falar é o Eliú. Certo? Eliú, ele é um mal falado. Sabe um garoto mal falado? É o Eliú. Eu estava estudando sobre ele, eu fui atrás de entender isso aí, fiquei com uma incógnita, eu ainda não fechei o raciocínio não, mas do que eu estudei, eu entendi que o coitado é um mal falado, até aqui é o que eu estou entendendo. Ele é um injustiçado. Porque a gente costuma falar, quem não conhece a história de Jó, é a história que conta de um sofrimento muito grande que aconteceu com ele. E no momento que ele está lá sofrendo e começa a questionar por que ele está passando por isso, aparecem 3 amigos. Né, os amigos de Jó. E eles começam a dar sermões e palavras de sabedoria para Jó. E, na verdade, eles acabam com Jó, né? Eles acabam, é horrível. Vai ler lá as palavras que eles têm para Jó, que tipo, quem tem amigo como os amigos de Jó, gente, não precisa de inimigo, né? É terrível. Se você não conhece a história, vai ler lá depois, que é bem interessante. E aí, o Eliú, ele entra no bolo de quando a gente fala dos amigos. Porque ele é a 4ª pessoa a falar. E a gente sempre fala dos amigos de Jó de uma forma geral. Mas o Eliú, ele é a 4ª pessoa. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele era um dos amigos de Jó. Ele apresenta como sendo um neto do fulano, assim, que estava ali. A Bíblia apresenta, o texto bíblico apresenta, que Eliú era um jovem. E que, inclusive, ele fala isso, olha, eu fiquei calado até agora porque vocês, e aí ele fala dos 3 amigos, fala, porque vocês são pessoas de mais idade, vocês têm mais experiência. Então, eu fiquei aqui respeitando e esperando. Só que agora eu não aguento mais. E ele dá uma bronca nos amigos de Jó falando isso. Vocês estão falando e não estão falando nada do que devia falar. Porque vocês estão vendo que vocês não estão convencendo ele, porque o argumento de vocês é fraco. É mais ou menos isso que ele fala para os amigos de Jó. Só que ele entra no bolo. Quando a gente fala, a gente não fala de Eliú. E o mais interessante que eu achei ainda é que depois, lá no final do livro, no capítulo 42, porque Deus responde a Jó várias vezes, e quando Deus termina de responder, Deus dá uma bronca nos que estavam falando contra Jó. E na bronca que Deus dá, Deus fala só dos 3. Deus não cita Eliú. A bronca dele não é para Eliú. E ele ainda fala assim, agora vocês vão lá pegar um novilho e vão entregar na mão de Jó, que Jó vai oferecer em sacrifício por vocês, que vocês nem podem oferecer o sacrifício por vocês mesmos. Mas ele não fala isso para Eliú. Na verdade, quando Eliú termina de falar, não fala mais dele. Se ele não tem que fazer um sacrifício, se ele não leva a bronca de Deus, por que a gente bota ele junto? Porque a nossa cabeça está acostumada a limitar aquilo que a gente já ouviu, que a gente já aprendeu e eu não vou mais ver. E a gente não está prestando atenção na forma como Deus pode estar querendo usar o Eliú para falar com a gente, por exemplo. Então, mas vamos ver o que é que esse Eliú, então, no final das contas, ele falou. Então, Jó 33, no versículo 14, ele falou muitas coisas, mas o que a gente vai ler hoje é o versículo 14.
Eu vou ler só um pedacinho que 13 antes. Porque você se queixa, ele está falando com Jó, você se queixa a ele, a Deus, de que não responde às palavras dos homens. Ele está falando, você, Jó, você se queixa de que Deus não está respondendo às pessoas. Aí o versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala. Ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não o perceba. Deus fala. Não é Deus vai falar. Deus fala. Às vezes de um jeito, às vezes do outro. Mesmo que a gente não perceba. Na versão A Mensagem, ele fala assim, ó, Deus sempre responde de um jeito ou de outro. Mesmo quando não conseguimos reconhecer. Não é Deus que está em silêncio. Somos nós que não estamos reconhecendo a voz de Deus. Ao contrário, como eu falei, dos 3 amigos, o Eliú, ele defende a honra de Deus. É bem interessante de ler assim, ele começa defendendo, falando, ó, porque tem algumas reclamações de Jó, e ele vai combatendo as reclamações de Jó, defendendo a Deus, defendendo a honra de Deus. Ó, Deus não é isso aí que você está falando, não, hein? Ó, Deus é assim, 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 e aí tem esse versículo 14 que a gente leu. E ele coloca, a gente não vai ler todo o texto para não se delongar, mas quem se interessar depois, leia, é bem interessante de ler. Tente ter esse outro olhar para o livro de Jó, o olhar do que está escrito. Certo? Do que realmente está escrito aqui. E aí ele fala assim, que ele dá 3 formas que Deus usa para falar conosco. Ele não falou que é de um jeito ou de outro. Ele usa 3 exemplos. O primeiro exemplo que ele usa é de sonhos e visões. Então ele explica, ele fala e ele explica um pouquinho, que Deus fala através de sonhos e visões. Está lá no versículo 15, 16. Depois ele cita a dor, ele diz que Deus fala através da dor. Está no versículo dos 19 ao 22, nesse mesmo capítulo. E, por último, ele fala assim, Deus também usa um anjo, ele usa lá no versículo 23, ele explica esse anjo como um intercessor. Certo? Ele usa a palavra anjo, e a gente pode compreender, pela explicação dele aqui, que é tranquilamente assim, o anjo pode ser qualquer pessoa que está sendo um intercessor. Deus pode usar uma pessoa para falar conosco. Deus pode. Então, são esses alguns exemplos. E aí, depois, ele fala muito mais. Tá? Ele vai falando. E aí, finalmente, a hora que ele para, Deus fala com Jó. E quando Deus fala com Jó, lá no capítulo 38, não é nenhuma dessas 3 formas que o Eliú acabou de falar. Já é uma nova forma. Deus usa um fenômeno da natureza. Lá no capítulo 38 diz assim, que Deus falou através de um redemoinho. Outras versões trazem de uma tempestade, ou um vendaval. Deus falou com Jó e com todos que estavam ali junto dele, através da tempestade, de um fenômeno da natureza. Então, a gente já tem pelo menos 4 formas. E não é o único momento na Bíblia, tem outras passagens. Semana passada o Eli também citou, quando Deus fala com Elias, que Elias vai buscar Deus no monte, vai para a caverna e tal, e Deus fala, e passa o vento forte, e não era Deus. Olha, antes, no vendaval lá com Jó, era Deus falando. Agora, com Elias, tem um vento forte e não é Deus. Depois tem um terremoto, não é Deus. Tem fogo e não é Deus. E aí tem uma brisa suave e era Deus, que conversa então com Elias. Uma outra passagem, um outro personagem, Moisés. Quando Deus fala com Moisés, é através da sarça ardente. Ou seja, uma moita que estava ali, sei lá, ardendo em fogo, mas não se queimava. E Deus fala através daquela outra situação, que também é um fenômeno da natureza. Naquele momento ali foi. Mas quais são as outras formas? Além das que Eliú já falou, essas outras que eu estou citando aqui, a gente também tem um relato de Jesus no batismo, de Jesus ali com João. Quando Jesus termina de se batizar, o céu se abre e Deus fala através da voz
dele. Porque o que diz é isso, uma voz nos céus falou, esse é meu filho amado em que eu tenho muita alegria. Então, Deus também usa a voz dele para falar. Qual é a outra passagem? Qual é o outro personagem que ouve uma voz no meio da noite, chamando o nome dele? Quem lembra? Samuel, Samuel. Parece um filme de terror, já parou para pensar? Ele é uma criança, servindo no templo, está dormindo sozinho, a luz lá ainda não apagou. Eli está dormindo no outro canto, e aí ele ouve, Samuel, Samuel. Já pensaram? E ele corre para Eli, fala, pode falar, o que o senhor quer? Ele, não estou falando com você, vai dormir. Aí ele volta a dormir. Ele deita, Samuel, Samuel. Já pensaram? E aí ele vai perguntar de novo. E aí o que acontece? Ele fala, vai dormir, rapaz, para com isso, estou te chamando não. E ele vai lá. E o que acontece pela terceira vez? Samuel, Samuel. Não sei se era tão terrorista assim, mas é como eu imagino, tá? A noite escura, uma criança ouvindo. Já pensou? Paola, Paola. Já pensou? É meio terrível isso, né? Tiago. Bom, o fato é que aí o Eli, na terceira vez, ele percebe. Opa, olha, próxima vez, você vai responder, fala, Senhor, que eu te escuto. E aí, o Samuel deita e ouve de novo e responde, fala, Senhor, que eu te escuto. E aí Deus vai e fala com ele. Inclusive, fala coisa ruim de Eli, que vai acontecer com Eli, né? Imagina que situação. Ai, mas ele é meu Senhor. E não, você vai ter que falar isso para ele. Eu vou fazer isso com ele, com a família dele, por causa disso. E você ficou curioso, vai ler depois. 1 Samuel 3, tá? Porque aqui a gente está focando na fala de Deus. Então, Deus usou a voz dele para falar com uma criança. E agora vem aquilo que eu acho que é a questão principal. Por que eu não estou ouvindo, então, a voz de Deus? Por que nós não ouvimos essa voz de Deus? Ou não percebemos Deus através de outras formas? Muitas vezes. Porque Deus fala. Deus fala. A gente já leu o primeiro texto, que Deus fala. E aí, a gente tem uma narrativa de Jesus que é simplesmente fantástica, como todas as falas dele. Lá em Mateus 11. Em Mateus 11, Jesus está falando várias coisas para os discípulos. Várias coisas. Ele está lá falando de arrependimento. E aí, ele começa uma oração. No meio da fala dele, ele começa uma oração. Ele começa a agradecer a Deus. E nos versículos 25, 26 e 27, tem algo que eu tenho para mim que é o segredo. O segredo da gente não estar conseguindo mesmo ouvir. Então, vamos lá. No versículo 25, olha a oração de Jesus. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Vou ler aqui a versão da mensagem. Ela fala assim, que Deus escondeu essas coisas dos eruditos e dos sabichões. E que ele revelou aos mais simples. A gente sabe que em um outro momento, uma outra passagem, Jesus fala que o reino dos céus é como as crianças. E a gente sabe que é devido à simplicidade com que elas lidam com muitas situações. Vocês que estão aqui na frente hoje,
Mesmo os que já não são tão crianças assim, mas vocês ainda não são tão adultos, cheios de nóia, igual a gente é, sabe? Vocês têm uma capacidade de ouvir Deus falando que nós não temos mais. Vocês têm uma simplicidade para entender as coisas de Deus que a gente ainda fica com muita dificuldade. A gente aprende, a gente entende, mas demora. E graças a Deus pela vida de vocês. Porque às vezes é através da vida de vocês que a gente acaba aprendendo sobre Deus. Muitas e muitas vezes. Vocês não fazem ideia do quanto Deus nos ensina através de vocês. Devido à simplicidade com que vocês lidam com as coisas de Deus. Porque é isso que Deus está falando. Aos pequeninos, aos simples. Aproveitem. Porque eu vou falar para vocês, infelizmente, a chance de vocês ficarem tudo noiado igual a gente, e cheio de dificuldade para ouvir, é grande lá para frente. Então, que vocês consigam desenvolver isso por muito mais tempo, e quem sabe nem cheguem a ficar noiados. Consigam continuar ouvindo dessa forma simples. Aproveitem esse tempo que vocês têm. O de vocês está mais curto, hein? Aproveitem para buscar, ouvir o que Deus está falando. E nós temos a chance de lembrar disso mais uma vez. Pois assim é do agrado de Deus. Assim é o modo de agir de Deus, segundo a Bíblia, a mensagem. É assim que Deus age. Não é quando a gente está se achando. Quando a gente está lá todo cheio, mas eu já entendo. Porque eu já entendia de Jó e dos amigos dele. E nunca tinha visto o tal do Eliú. Nunca tinha visto. Então, quantas outras coisas a gente está passando desapercebido? Quantas outras coisas a gente está deixando de ver, porque é isso aí eu já sei. Sabe quando a gente vem compartilhar a palavra aqui, e a gente sentado aí, fala assim, isso aí eu já ouvi. Mas isso de novo, esse texto eu já conheço. É a oportunidade que Deus está dando da gente ouvir aquilo que a gente não ouviu das outras vezes. Da gente aprender aquilo que a gente não aprendeu. E assim, poder ficar mais perto dele de novo. E mais, e mais, e mais perto. Quantas pessoas aqui nunca tinham ouvido falar? Só pensa, não precisa levantar a mão. Da parábola do semeador, usada semana passada. Tenta lembrar quantas vezes, eu não faço nem ideia de quantas vezes eu já ouvi isso, e já estudei, e já li essa palavra. Mas Deus traz sempre algo novo. Ou traz o que não é novo, mas que a gente acha que aprendeu, mas não apreendeu. Não guardou. Porque a gente não está vivendo. E versículo 27, Jesus continua na oração dele falando assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Há uma intimidade entre o Pai e Filho. Intimidade. Então, só conhece a Deus porque Jesus tem intimidade com Ele. E Deus só conhece Jesus porque Deus tem intimidade com Jesus. E aí ele fala assim, falando sobre só conhece o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quer revelar. A quem o Filho quer revelar? A todos nós. Ele quer revelar. Deus fala e Ele quer revelar. Na mensagem, de novo, é a última vez que eu vou ler aqui, prometo, a versão da mensagem, mas porque ela traz, assim, alguns textos, uma forma mais fácil para a gente entender. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. A revelação está aí. E se a gente não está ouvindo, é porque a gente não está pronto como deveria
para ouvir. E aí vem um texto que geralmente é usado sozinho, sem o anterior. A continuação dele, o 28, 29 e 30. Olha o contexto em que Jesus usa esse texto que a gente usa tanto. Olha o contexto. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Gente, que peso é esse que a gente está carregando? Se Jesus tem o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei uma semana horrível. Horrível. Com uma angústia horrorosa. Que ela foi piorando ao longo dos dias. Horrorosa. E eu vou falar para vocês, quando eu leio esse texto aqui, eu falo, está vendo? Não é de Jesus. Só que ele está dando, a revelação está aqui posta, Deus está falando. E por que a angústia não está passando? Porque eu não estou ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Cada um aqui está carregando fardos enormes, pesados. Todos os dias a gente tem carregado. E Jesus falou, meu fardo é suave. É leve. Aí a gente pega esse texto e fica repetindo como se fosse um mantra, né? Como se fosse um mantra, não é? A gente usa assim como se fosse um amuleto da sorte. Mas o contexto que Jesus está falando é um contexto de conhecer e ter intimidade com o Pai, que está sedento para que a gente o ouça, porque Ele está falando. Ele está falando. O Eli também citou semana passada uma das situações, mas só citou assim, bem rapidinho. E eu também só vou citar, só lembrando. Marta e Maria, quando Jesus vai visitá-las, e Marta fica lá revoltada, né, e reclama com Jesus. Eu estou fazendo tudo, e Maria está aí aos seus pés. Ele falou, olha, você está preocupada com tantas coisas. E ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Sinceramente, não precisa responder em voz alta, mas sinceramente, você tem escolhido a melhor parte? Temos escolhido a melhor parte, que é buscar essa intimidade com o Filho, que nos revela o Pai e o que Ele tem para nós? O que Jesus fala nessa oração dele é o venham a mim, é um convite. Esse é o convite que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Venham a mim. Venham a mim. Ele está fazendo esse convite para mim. Ele passou a semana inteira fazendo esse convite para mim. Ele está passando a minha vida inteira. Ele está fazendo esse convite para mim. Ele está fazendo isso a sua vida inteira. O convite de Jesus. Venha a mim. Venha a mim. Para terminar, eu vou ler mais um texto. E esse é um outro texto que a gente usa só um pedaço dele e deixa a outra parte. A gente precisa, gente, começar a prestar atenção, porque a Bíblia não é amuleto da sorte, para a gente ficar repetindo aquelas frases que nos fazem bem. A Bíblia inteira nos faz bem. Só que são dois caminhos. É uma via de mão dupla. Não é só receber e receber. Para eu receber, eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. Jeremias 29. Vocês vão concordar comigo que é um texto que a gente usa bastante. Jeremias 29.
Aí é Deus falando para o povo que estava lá no cativeiro. Deus dando promessa para o povo que estava no cativeiro. Veja se não parece com as palavras de Jesus depois, tantos anos depois, que Jesus vai falar praticamente a mesma coisa. Porque Deus estava falando e o povo não estava ouvindo direto de Deus. Aí Deus manda Jesus para falar quase a mesma coisa. Olha lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Isso a gente repete sempre. É linda, essa promessa é linda, gente. Os planos de Deus para a gente. Planos do que vai ser bom, de prosperar. Mas ele não para aí. Deus não falou só isso, não. Olha o que ele fala no 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus tem planos maravilhosos para nós. Nós não estamos vivendo o melhor de Deus para nós. Jesus falou que veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Se a nossa vida não é uma vida de abundância, nós não estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Porque nós não estamos orando, clamando e procurando. Não estamos nos entregando. A declaração que Deus faz, ainda no 14. Porque, se a gente continuar lendo, são promessas específicas para o pessoal do cativeiro lá, daquele tempo. Mas a essência da promessa vale para nós. E olha, nessa essência, a declaração: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eis que estou à porta e bato. Deus está à tua porta hoje. Ele está batendo hoje. Ele tem batido há muito tempo na nossa porta. Só que a gente não tem ouvido. Porque a gente não tem buscado. Então eu quero oferecer esse tempo que a gente tem agora. Para que cada um de nós agora, vamos curvar as nossas cabeças. Vamos fechar os nossos olhos. E nesse silêncio que nós estamos, vamos reconhecer que Deus tem falado conosco e que não temos ouvido. Porque não temos procurado por Ele. Pai bendito, Deus amoroso, misericordioso, quero te pedir perdão, Senhor. Perdão por não reconhecer a tua majestade como deveria. Não reconhecer minha inutilidade sem o Senhor na minha vida. Peço perdão por ser prepotente e achar que posso levar meus fardos
sozinha nas minhas costas. Peço perdão, porque o Senhor está falando comigo. Mas eu não estou parando para te ouvir, como deveria. Peço perdão. Por não te amar como deveria. Pai, obrigada pelo teu amor tão grandioso, Senhor, que nos revela dia após dia, dia após dia, dia após dia, mesmo estando de costas nós, mesmo estando surdos para o Senhor, mesmo limitando a tua voz aos nossos preceitos, às nossas vontades, aos nossos querer. Muito obrigada, Pai, porque o teu amor perdoa todas essas coisas. E ainda assim, o Senhor é misericordioso, bondoso, gracioso e continua a falar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, que veio tentar fazer a gente entender, veio viver a nossa vida, se humilhou, sendo Deus, se fizesse humano, para falar a nossa língua, a única que a gente entende, e sofreu até a morte, morte de cruz. Perdão por não dar a dignidade que é merecida ao teu sacrifício, Pai, ao teu sacrifício, Jesus, e ao não deixar o teu Espírito Santo que vive em nós, falar através de nós, falar para nós, falar por nós. Muito obrigada pela tua graça que é estendida mais uma vez nessa manhã, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem preparado os nossos corações, Pai, há semanas. Porque o Senhor vem falando aos nossos corações, falou ao coração da Eli, falou ao meu, e eu creio que está falando a todos nós hoje de novo, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. É constrangedor ver tanto amor quando nós estamos tão centrados nos nossos próprios afazeres. Pai, traz esse renovo, Senhor. Nesse momento que nós estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo isso, Teu Espírito Santo tem liberdade para fluir entre nós e dentro de nós e trazer a renovação que precisamos de verdade, Pai, desde os pequeninos que estão aqui na frente, Pai. Que cada um, Senhor, que todos nós consigamos, com simplicidade de coração, Pai, buscar de verdade a Tua face. E honrar a Tua fala nas nossas vidas. Fala, Senhor, o que nós queremos ouvir. Fala, Deus. Nós queremos ouvir, sim, Pai. Obrigada, Jesus. Amém.